Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Vamos resolver e comentar as questões da última aula sobre formação de palavras e fazer uma breve revisão sobre termos da oração, iniciando com sujeito e predicado. Bom, a correção da atividade da aula anterior. A questão número 1 pedia para que nós apontássemos a alternativa cujas palavras são respectivamente formadas por justaposição, aglutinação e parassíntese. No caso aqui, a letra D, vai e vem, ponte agudo e enfurece. Vai e vem é justaposição, ocorre quando dois radicais unem-se sem que as palavras sofram transformações. Ponte agudo, aglutinação, ocorre quando dois radicais unem-se e um deles sofre alteração, houve uma perda aí, no caso, ponta e agudo, né? E enfurece, uma parassíntese, ocorre quando dois fonemas, prefixo e sufixo, morfemas, aliás, prefixo e sufixo, unem-se ao radical simultaneamente. Perceba que não existe a palavra enfurece, enfúria, aliás, da mesma forma que não existe a palavra furece. Ok? A 2. O mesmo processo de formação da palavra feminismo é observado em cruelmente. De cruel, você tem um sufixo adicionado mente e forma a palavra cruelmente. Seria uma derivação por sufixação. Semelhante, então, no mesmo processo, no caso de feminismo, né? A terceira, assinale a alternativa em que a palavra não é formada por derivação regressiva. É âncora. A derivação regressiva ocorre quando uma palavra é formada não por acréscimo, mas por redução. Se o termo denota ação, o nome será uma palavra derivada. E o verbo, palavra primitiva. Se o termo denota algum objeto ou substância, quer dizer, um substantivo concreto, o nome é o substantivo primitivo, que deu origem ao verbo. É o caso da palavra âncora, um objeto que, nesse caso, do qual vai derivar, no caso, o verbo ancorar. 4. As palavras couve-flor e planalto e aguardente são formadas por composição. Você tem aí dois radicais formando uma palavra. No caso, couve mais flor vai formar a palavra couve-flor. É uma composição por justaposição, porque não há alteração nos elementos formadores. A palavra planalto é formada por composição por aglutinação, porque há perda de fonemas de uma ou de ambas as palavras. A palavra aguardente, água, mais ardente, é formada por composição por aglutinação, porque há perda de uma das palavras, ou em ambas, mesma situação. Quinta questão. Em qual dos itens abaixo está presente o caso de derivação parasintética? Assustadora, tá? A palavra primitiva é susto, e você não tem lá sustadora ou assusta no caso, Não como derivada também de susto, tá bom? Então aqui você tem um acréscimo de um prefixo do a, que vai dar a ideia de um empreendimento de ação, um movimento, nesse caso aqui, de assustar ou de promover susto, e os sufixos aqui, no caso, para formar um adjetivo. 6. Leia a tirinha abaixo e responda a questão. É um mundo terrível, as pessoas não sabem mais o que é carinho. Carinho é o diminutivo de caro. Então, são palavras derivadas de palavras distintas, ok? Caro, de caros, do latim, adjetivo de dois gêneros, advérbio ou substantivo de dois gêneros. Tá? Contrário de barato, estimado, etc. E carinho, do espanhol carinho, afago, carícia, ok? Vamos então adiante, pessoal. Segunda parte da nossa aula, sintaxe, termos essenciais da oração, sujeito e predicado, de maneira bem breve, para a gente começar a dar o passo inicial no estudo desse aspecto da sintaxe, que é a análise do período simples, para breve nós entrarmos na análise do período composto. Então, CR7, Messi e Mbappé são os craques que vão agitar a janela europeia. Grandes estrelas do futebol são especuladas em equipes gigantes do velho continente. Confira todos os nomes. Matéria aí do
Futebol, Portal R7. Os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. É em torno desses dois elementos que as orações são estruturadas. O elemento a quem se declara algo é denominado sujeito, ou de quem se declara algo aqui no caso, né? Na estrutura da oração, o sujeito é o elemento que estabelece a concordância com o verbo. Por sua vez, o predicado é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito, ou do sujeito. Em Grandes Estrelas do Futebol são especuladas em equipes gigantes do velho continente, temos os seguintes termos essenciais. Grandes estrelas do futebol, né, e são especuladas em equipes gigantes do velho continente. O velho continente sabemos que é a Europa, né? Para identificar o sujeito é necessário buscar o termo sobre o qual se diz alguma coisa, verificar se ele pode ser substituído por um pronome pessoal, no caso do caso reto, ou se ele concorda com o verbo, ok? Aqui no caso, ó, eles, né, ou elas aqui no caso, né, nós sabemos que são jogadores de futebol, né? Então, eles são especulados em equipes gigantes do velho continente, pronome pessoal do caso reto. Poderia também ser elas, né, as estrelas, né, concorda com uma concordância aqui com o gênero do substantivo estrelas, ok? Então, esse termo pode praticar ou sofrer a ação expressa na oração. No caso aqui, né, nós temos o predicado, que pode depender ou não da existência de um sujeito. Pode existir o sujeito, oração sem sujeito, tá certo? A gente vai encontrar, em alguns casos, orações que existam apenas o predicado e o sujeito, apesar de não ser explícito, ele, na verdade, é dado como oração sem sujeito. É interessante. Nós temos 4 tipos de sujeito que vamos ver na próxima aula: simples, composto, indeterminado e oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Então, só para nós termos a ideia que o termo essencial, ele é tão essencial, vamos aqui usar um pleonasmo aqui, que o nome desse sujeito, quando ele não existe, né, na oração, ele é chamado oração sem sujeito. Ok? Analisando rapidamente a oração, temos grandes estrelas do futebol, é o termo do qual algo é declarado, são especuladas, né? É, portanto, o sujeito da oração. Enquanto são especuladas em equipes gigantes do velho continente, que é aquilo que é declarado sobre o sujeito, é o predicado da oração. Então, a oração está dividida ali, ó, sujeito e predicado, os dois termos essenciais da oração. Responda às questões propostas. A número 1, analise as orações seguintes e marque a alternativa em que se pode identificar uma oração sem sujeito, né? É bem interessante, há várias ocorrências de oração sem sujeito, tá? O verbo haver, quando significa existir, o verbo fazer, no sentido de passar tempo, os verbos que denotam, expressam a ação da natureza, tá? São casos, por exemplo, de oração sem sujeito. Então, vocês prestem atenção aí na explicação e vejam qual é a que se enquadra nessa situação. E a 2, a única oração com o sujeito simples é... O que é sujeito simples? É aquele que tem apenas um núcleo, né? Então, não pode ser oração sem sujeito, não pode ser oração com sujeito indeterminado. Ok? Então, oração com sujeito simples é quando nós temos apenas um núcleo, quer dizer, um substantivo, um pronome, um termo de valor nominal que conjugue o verbo. Ok? É isso aí, pessoal. Responda as questões propostas, envie apenas as respostas, tá bom? Vou aguardar, então, a participação de vocês.